Hoje eu quero fazer com vocês, gente, uma das maquiagens neutras mais lindas que eu vi recentemente. Eu vou deixar a inspiração aqui do lado pra vocês. E eu amei essa maquiagem, gente. Se eu conseguir fazer ela, eu vou ficar muito feliz, porque eu achei ela tão maravilhosa, tão poderosa. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu vou tentar reproduzir essa maquiagem com vocês. Vamos ver como que vai ficar. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos começar. Eu tô empolgada pra essa maquiagem, porque ela parece tão incrível, tão poderosa. Vamos ver. Ah, não falei pra vocês, né? Eu já tô dando uma pré-hidratada na minha pele, só que hoje eu vou começar pelos olhos. Mas eu já quero hidratar, porque daí eu já consigo hidratar essa região aqui dos olhos. E aí o acabamento fica melhor depois, né? Porque quando eu tiver feito os olhos, eu não vou conseguir depois hidratar essas regiões. Coloquei bastante hidratante, eu usei esse aqui da Miss Rosé. Pele tá hidratada, agora eu vou vir com um pedacinho de fita pra aplicar aqui nos olhos. Porque como ela tá com esse esfumado mais na diagonal, com a fita eu vou conseguir esse efeito. E vai ficar bem marcadinho, sabe? Bem certinho. Então peguei um pedacinho de fita, vou tirar o excesso, que nem eu mostro aqui pra vocês. Pra não machucar a pele. E vou vir aqui, ó, na diagonal, colando essa fita. Vamos aplicar um corretivo na pálpebra. Eu vou usar esse aqui da Beauty Glazed. Esse corretivo tem uma super cobertura. Olha isso. Inclusive, eu acho que eu nunca usei ele como base pra sombra. Vamos ver como vai ficar. Olha a cobertura que ele já entregou aqui. Bom, para começar esse esfumado, a gente vai começar pela sombra que mais está chamando a atenção ali. Então, eu vou usar essa paleta aqui, paleta da Playboy, uma paleta muito antiga, gente. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, eu usava muito essa paleta. Ela é lindíssima, olha isso. Eu não sei se a Playboy ainda tem essa paleta, mas eu gosto porque essa paleta é de imã, então, ó, você consegue tirar a sombra e colocar do jeito que você quiser, né? E aí eu vou pegar a sombra branca dessa paleta. Com essa sombra branca, eu vou caprichar. Cantinho interno aqui, dos dois lados. É realmente, essa sombra tem que ficar bem destacada. Que ela é o toque dessa maquiagem. Confesso que foi o que mais me chamou a atenção para querer reproduzir essa maquiagem. Foi essa sombra branca aqui no início, assim, me chamou muita atenção. Achei diferente também do que eu já fiz. Apliquei a sombra branca e agora eu preciso de uma sombra marrom com fundo mais frio. Nessa paletinha aqui da Playboy não tem nada nesses tons. Então, eu vou vir com essa paletinha aqui da Mari Saad, a Special Day. E vou pegar esse tom aqui, que eu acho que vai ser o tom de marrom que eu preciso. Com esse marronzinho, eu vou começar aqui, ó. Bem onde eu terminei de aplicar a sombra branca. E vou esfumando em direção a fita. Eu acho que a cor é essa mesmo. Vou subir um pouquinho aqui em direção ao côncavo, ó. Sempre mantendo rente à fita, estão vendo? Esfuma bem aqui. Sobe um pouquinho agora, ó. Com a mão bem leve, pegando no final do pincel. Não tô pegando mais produto. Pronto, ó. Nossa, essa cor eu acho que deu perfeito com a cor que tá em inspiração. Mesma coisa desse lado. Tô indo bem aos pouquinhos, pegando a sombra aos pouquinhos, fazendo movimentos circulares, ó, e de vai e vem. Sem pegar mais sombra. Pra conseguir ir controlando bem, porque essa sombra da paleta da Mari é bem pigmentada. Então tem que ir aos pouquinhos, senão vai manchar, sabe? Ó, com a mão bem leve.
Vou aqui na diagonal. Nossa, mas eu já achei lindo. E esse contraste que criou ficou muito bonito, né? Vamos voltar agora com a paleta da Playboy. E aí eu preciso de um tom assim, ó, clarinho. Porque é pra dar um acabamento aqui. Primeiro eu vou vir com esse tom. Tirando um pouco o excesso, eu vou vir com a mão bem leve. E vou esfumar as bordinhas aqui desse marrom, ó. Bem por fora. Movimento de vai e vem, ó. Quase nada, tá vendo? Mas dá pra ver uma leve diferença já. É só pra criar aquela transição entre a sombra marrom e a pálpebra. Ó, mesma coisa desse lado, com a mão muito leve na bordinha daquele marrom, ó. Pronto. Quase nada. E aí, eu vou pegar essa mesma sombra, só vou pegar um pincel um pouquinho menor, pra ter mais precisão. E a mesma sombra que a gente acabou de usar em cima, eu vou aqui, ó, no meio, entre esse marrom mais escuro e o branco. Movimento de vai e vem, ó, zigue-zague. Eu vou criar uma transição. Só para dar um acabamento. Acho que deu pra ver a diferença, né? Olha como tá aqui, olha como tá aqui, tá vendo? Cria uma leve transição entre o marrom mais escuro e o branco. É só para dar um acabamento aqui mesmo. Ficar mais bonito ali o esfumado entre os tons. Ó, deu pra ver a diferença, né? Fazer a mesma coisa aqui. Com a mão muito leve, ó. Vou pegando no final do cabo do pincel. E crio essa transição aqui, esse degradê. Só pra dar esse acabamento mesmo. Ai, mas ficou lindo, né? Vou até voltar com a sombra branca. E dar mais uma intensificada nela aqui, ó. Agora sim, a gente vai voltar com a paletinha da Mari. E a gente vai pegar a sombra preta. Com essa sombra preta, eu vou bem rente a fita. Vou depositando, ó, com batidinhas, com muito cuidado essa sombra preta. Eu tô com um pincel bem menorzinho agora. Eu vou bem rente mesmo a fita, ó, bem aqui embaixo na pálpebra móvel. Eu começo a depositar essa sombra preta e vou esfumando na diagonal. Eu vou esfumando por cima do marrom que a gente aplicou mais escuro, mas eu não vou esconder ele completamente. Então, tô vendo que eu tô deixando ali uma bordinha, ó. Vou sempre pela beirinha. Pro preto ser a última sombra aqui de trás pra frente, sabe? Ela vai encaixando nos outros tons, ó. E aí, com o que vai sobrando no pincel, eu vou jogando e vou fazendo movimentos de vai e vem. Pegando bem no fim do cabo. Vou esfumando esse preto aqui em toda a lateral desse esfumado, ó. Nossa, olha a diferença que a sombra preta já fez aqui. Vamos pro lado de cá agora. Mesma coisa, ó. Começa depositando o cantinho externo bem embaixo, rente à fita. E aí, vai fazendo movimentos de vai e vem. Sem pegar mais produto, pra não correr o risco de manchar. E vai esfumando, ó. Aqui é paciência. Porque se você vier com muita sombra direto ou empolgar, sabe? Pode manchar. E depois é muito difícil arrumar. Então, é melhor ir aos pouquinhos, ó. Vai esfumando com paciência que vai dar certo. Nossa, mas olha o contraste que criou com a sombra branca. Que coisa mais linda. Já amei. Agora, eu vou vir com o pincel um pouquinho mais preciso. Vou pegar a sombra preta e vou bem rente à fita. Deixar um pouquinho mais marcado, como se fosse um delineado mesmo, tá vendo, ó? Mais concentrada a sombra preta. Agora não vai aparecer muito, mas quando eu tirar a fita vai fazer diferença, vocês vão ver. Que é pra aparecer um risquinho do delineado, sabe? De um gatinho. Então, ó. Eu vou marcar como se fosse um gatinho mesmo.
só com essa sombra preta. Acho que aí tá dando pra ver sim, ó, que tá mais marcadinho. Ó, tá vendo que tá ficando risco? Na hora que eu tirar, vai dar pra ver bem. Na hora que tirar a fita. Agora a gente vai vir com uma caneta delineadora preta. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose, da linha Melu. E eu vou puxar um gatinho. Com cuidado agora, ó. Ligando com aquele sumadinho diagonal que a gente fez. É realmente conectando ele aqui, ó. E vou puxar ele até aqui o cantinho interno. Por enquanto, eu vou puxar só rente aqui, porque depois quando eu fizer a pele, enfim, aí eu venho dando o acabamento final, quando fizer a parte de baixo também. Então, não vou puxar aqui, ela puxou um cantinho, mas por enquanto eu vou fazer só a base mesmo. E aí depois, quando a pele estiver pronta e o olho também, aí eu dou o acabamento final. Então, por enquanto, eu vou só aqui rente a base, unindo o esfumadinho com aquele delineadinho na diagonal que eu tinha feito com a sombra, ó. Terminei aqui, fiz o delineadinho dos dois lados. E agora vamos tirar a fita, gente, que eu tô curiosa pra ver. Olha. Eu acho que temos, hein? Mais ou menos... Olha, deu muito certo o que eu falei pra vocês do delineado, pra dar essa sensação. Eu vou vir agora com um lencinho pra gente poder limpar, que caiu bastante sombra aqui, ó. Sombra preta. A sombra branca, ela dá essa sensação de afastamento, né? Então, se você tem o olho já mais afastado, eu não recomendo colocar sombras muito claras aqui no início, porque vai dar mais ainda a sensação que o seu olho é separado. Então, o ideal é usar sombras um pouco mais escuras, que aí vai aproximar. É tudo técnica de luz e sombra. Como eu já tinha hidratado a pele antes com vocês, então agora eu já vou aplicar um primer. E aí eu vou usar esse primer aqui da Ruby Rose. Hoje eu quero essa pele um pouquinho mais trabalhada, sabe? Porque dá pra ver ali que a pele dela tá bem, com bastante cobertura. Uma pele mais mate. Então eu vou aplicar o primer aqui. Vamos agora aplicar a base. Na verdade, eu vou usar um BB Cream, mas esse BB Cream, gente, é o BB Cream da Vizela. Mas pra mim, ele tem um acabamento de uma base, porque ele entrega, assim, a cobertura. Ele fica muito bonito na pele. Então, ó, eu vou colocar umas gotinhas dele aqui. Vou dar uma espalhada nesse produto, igual a técnica que eu testei com vocês, do Pet que tá. Então, eu vou espalhar aqui na plaquinha. Vou vir com a esponjinha. Vou pegar um pouco desse produto. E com batidinhas... eu vou depositando aqui na pele. O acabamento assim fica mais natural, né? Parece que a base espalha de uma forma mais uniforme na esponja. Achei interessante essa técnica para quem gosta de acabamentos mais leves, naturais. Olha como ficou bonito o BB Cream aqui. E achei que ficou na medida a cobertura e o acabamento ficou muito bonito. Eu vou vir agora com aquele corretivo que a gente usou na pálpebra da Beauty Glazed. Esse corretivo tem a cobertura. Então ele vai funcionar super bem nessa maquiagem hoje. E com esponjinha, batidinhas, eu vou esfumando. Olha isto. Gente, é surreal, assim, a cobertura desse corretivo. Agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu geralmente faço, porque geralmente eu venho com os produtos já fazendo contorno, enfim. Só que dessa vez eu já vou selar primeiro a pele, então eu vou vir com o Skin Powder da Bruna Tavares. Vou pegar um pouquinho dele com um pincelzão de pó e vou selar
meu rosto todo com esse pó. Vou ter um pouquinho aqui. Porque a pele dela tá bem mate. Então, eu vou selar essa pele primeiro. E vou vir fazendo tudo em pó. Porque eu vou conseguir um acabamento, sabe, mais parecido. E agora, só abaixo dos olhos, eu vou vir com o pó da Ruby Rose. Vou pegar uma esponjinha de veludo, pegar um pouquinho desse pó. E aí, aqui abaixo, eu vou dar uma caprichada, só pra iluminar. Deu bem o efeito que eu queria. Deixa eu tirar o excesso agora com um pincel de pó. Já amei a pele. Ficou muito bonita. E tá bem mate, né? Agora sim, vamos devolver uma cor nessa pele e vamos fazer um contorno. Ela tá com um contorno mais bronze. Então, eu vou vir com esse produtinho aqui da Stick Rose e vou pegar esse tom aqui pra fazer o contorno. E vou com um pincel um pouquinho mais preciso. Eu não recomendo quem não tem muita prática usar um pincel assim tão preciso pra fazer o contorno, porque pode acabar manchando. Mas como eu quero um pouquinho mais, sabe? Que ele fica um pouquinho mais pá. E eu consiga concentrar também onde eu quero. Por isso que eu tô vindo com um pincel mais preciso pra aplicar. E vou aqui, ó, bem no contorno, ao redor do cabelo. Que aqui tá bem marcadinho o contorno dela. Tem bastante contorno nessa região. Nossa, a diferença é que o contorno já vai fazendo aqui, né? Outra coisa. Vamos dar aquela contornadinha aqui na mandíbula. Vou pegar um pincel lequezinho. Vou dar uma contornada no nariz. Nossa, perfeito. Olha isto. Ai, gente, tem um cabelo aqui que ele tá querendo aparecer mais que a maquiagem. Vamos virar esse jogo agora e vamos preencher essa sobrancelha. Eu vou deixar um pouquinho mais grossa e mais marcada a minha sobrancelha hoje, que eu acho que combina com a proposta. E também quero tentar deixar, né, parecido com a da inspiração. Então, eu vou fazer uma misturinha. Vou usar triozinho da Ruby Rose, como geralmente eu uso, e canetinha da Chiclan. Vou ir usando um pouquinho de cada um pra chegar mais ou menos nesse resultado. Vou começar com a canetinha da Chiclan pra ir dando formato nela. E aí depois eu venho com a da Ruby Rose, usando o tomzinho mais escuro pra ir preenchendo onde eu senti necessidade ainda. Agora venho com o triozinho da Ruby Rose, vou pegar o tom mais escuro e vou fazer alguns pontos assim, ó, pra dar uma leve escurecida e uma marcada a mais na sobrancelha. Olha, já fez diferença. Já dá aquela marcadinha maior. Eu gostei de como ficou a sobrancelha, hein? Achei que combinou também bem com a proposta da maquiagem. Agora, pelo que eu olhei ali, eu quero aplicar um blush com vocês. E ela tá com um blush bem rosinha, tá? Bem destacado aquele blush. Então, eu vou vir com esse aqui da Miss Rosé. Esse blush é mate, ele é na cor malva e ele é muito lindo. Eu acho que vai encaixar aqui, vai ficar bem parecido. Vou aos pouquinhos pegar ele. Vou bem aqui no topo. Aplicando esse blush. Acho que o dela é um pouquinho mais claro, sabia? Mas eu amei. Achei que ficou lindo. Olha. Não vou trazer tão aqui na frente, que o dela tá mais aqui, ó. Bem naquele efeito mais lifting, mais aqui no topo. Pra dar aquela afinada no rosto. Nossa, eu amei. Ficou lindo. Talvez o dela realmente fosse um rosa um pouquinho mais claro.
Mas eu não vou mexer, porque eu acho que se eu mexer talvez possa estragar. Eu já achei que assim, ó, super ficou bonito. Combinou com a proposta. Combinou com os olhos também. Bom, pra gente finalizar a pele, falta só iluminador. Eu vou vir com essa paletinha aqui da Ruby Rose, que é perfeita. Vou pegar esse tom mais clarinho e vou aplicar um pouquinho na testa, que é onde parece que ela tá. Um pouquinho, ó, arco do cupido. E aí, com o dedo, eu vou aplicar pontinha do nariz, pra não vir demais. E um pouquinho, vou dar um dedo de espaço e aplicar aqui, ó, bem no meio, naquele espaço que ficou do contorno. Sabe aquela linhazinha que a gente deixa, faz o contorno aqui e aqui fica aquele espacinho. É bem só nesse espacinho que fica, pra dar realmente esse complemento e dar a sensação que o nariz tá mais fino. Olha isso! Acho que deu pra ver, né? Entregou tudo já aqui o iluminador. E nas bochechas não parece que ela tá com iluminador, é só realmente aqui nessa região. Agora que a pele tá pronta, vamos finalizar os olhos, que eu tô ansiosa pra isso, que eu quero muito ver essa maquiagem pronta. Então, vou voltar com a paletinha da Mari, vou pegar aquele primeiro marrom que a gente usou dela, pincel mais preciso. Vou aqui, ó, com muito cuidado, rente à raiz dos cílios. Deixando o cantinho interno ali livre. Eu vou aplicar esse marrom aqui em tudo. Agora, a gente vai voltar com a paletinha Madame Lua e vamos pegar a cor branca que a gente usou antes. E com essa sombra branca, eu vou aqui, ó, cantinho interno, descendo bem, ó, encontrando com a sombra marrom, ó. Eu vou concentrar bem essa sombra branca aqui. Pra iluminar bem mesmo. Agora vamos com um lápis preto na linha d'água. Vou pegar um pouquinho da sombra preta, muito pouquinho, e cantinho externo. Vou dar uma encostadinha aqui, ó. Só pra esfumar levemente o cantinho externo. Bem pouca coisa. E agora, pra dar o toque final nos olhos, vamos puxar aquele cantinho, deixa eu ver daqui, ó. E vou unir com o lápis por dentro aqui da linha d'água, ó. Olha a diferença que faz, né? Vamos finalizar agora os olhos colocando cílios postiços e eu tava muito na dúvida entre esses dois. Esse daqui eu acho que vai dar um acabamento lindo, mas ele pode pesar um pouco, sabe? A maquiagem, que não é muito o que eu quero. Então primeiro eu vou testar esse daqui, eu acho. Que ele é um pouquinho mais abertinho, mais leve, mas eu acho que ele vai complementar a maquiagem sem dar esse peso, sabe? Sem fechar muito o olhar. Então eu vou tentar com esse aqui, caso eu não goste, daí eu coloco esse daqui. Então eu vou colar rapidinho e daí já mostro pra vocês. Não é que ficou perfeito esses cílios, ele ficou bem na medida como eu queria, que não ficasse pesado. Olha que lindo! Deu um acabamento, assim, na medida. Agora, eu vou vir com essa máscara de cílios aqui da Essence, só pra poder unir o meu cílio postiço com os cílios natural, dar aquele acabamento. E aplicar também um pouquinho nos cílios inferiores. Ó, vou bem aqui na raiz. Vamos finalizar agora com os lábios, e eu achei um pouco difícil. Vamos ver se eu vou conseguir deixar parecido. Eu vou tentar ver com o BFF. Ele é um pouco mais escuro. No centro, ela tá com um tom bem clarinho.
Olha, eu acho que esse aqui vai dar. Esse aqui até parece mais quente do que ela tá usando. Eu vou vir agora com um pouquinho de corretivo, colocar aqui no dorso da mão. Peguei esse daqui da Maybelline. Qualquer corretivo daria certo. Só pra pôr bem no meio, ó. Pra deixar mais claro ainda o contraste. Eu acho que é mais ou menos isso, gente. Eu não vou conseguir deixar mais parecido, porque eu realmente não tenho os tons. Mas eu gostei, eu achei que ficou bonito e ficou parecido com a proposta, né? O tom, que é um tom mais apagado. Vamos vir com uma bruma pra finalizar tudo. Vou usar essa da Better Me. Olha o resultado, gente, dessa maquiagem. Nossa, eu tô apaixonada. Acho que foi uma das maquiagens neutras mais bonitas que eu fiz recentemente. Eu amei cada detalhe dessa maquiagem, principalmente esse contraste da sombra branca. Acho que eu nunca tinha feito assim. E eu amei demais, gente. Eu tô apaixonada. Eu espero muito que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Se você gostou, deixa o like no vídeo, que isso me ajuda muito aqui no canal. E lembre também de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo.